Bem-vindos a mais um vídeo do Pote. Meu nome é Valentino e hoje a gente vai falar sobre homogeneização e vamos resolver um ou dois exercícios utilizando a desigualdade das médias. Então, antes de mais nada, vamos só relembrar a desigualdade das médias, da qual a gente falou nas aulas anteriores. A desigualdade das médias, MA/MG, diz que se nós temos n números reais não negativos, A1, A2 até a n, então a média aritmética desses números, que é a soma dividida por n, é sempre maior ou igual à média geométrica, que é a raiz n-ésima do produto dos números. E a desigualdade também diz, o teorema também diz, que essas duas médias são iguais, ou seja, a igualdade vale, se e somente se os números forem todos iguais, se e somente se A1 for igual a 2, que for igual a 3, tem que ser igual a 4 e assim por diante. Então, é isso. Na aula anterior a gente resolveu alguns problemas utilizando essa desigualdade, vamos resolver mais alguns. Então aqui a gente tem o primeiro problema com a desigualdade que a gente vai resolver utilizando a desigualdade das médias. O problema é o seguinte: a gente tem três números não negativos, A, B e C, tais que o produto deles é menor ou igual a 1. E a gente quer demonstrar que A sobre B mais B sobre C mais C sobre A é maior ou igual a A mais B mais C. Agora, antes de resolver esse problema, tem uma coisa que eu gostaria de observar com vocês, que é que essa desigualdade não é homogênea. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Cada um dos lados da desigualdade são funções homogêneas, mas de graus distintos. O que isso significa? Bom, se a gente tem uma função f, que depende de uma certa quantidade de variáveis, que, como eu sou uma pessoa muito criativa, eu vou chamar de n. Então, a gente tem uma função f, que depende de n variáveis. Eu posso fixar as variáveis x1, x2, xn, eu escolho n números reais, x1, x2, xn. E feito isso, para cada número real t, então se eu pego um número real t, eu posso considerar a função f aplicada em t vezes x1, t vezes x2, t vezes x3, assim por diante, até t vezes xn. E em alguns casos, para algumas funções, acontece que se eu fixar o x1, x2, xn, eu olhar para essa função, que pega o t e leva em f de tx1, tx2 até txn, acontece em alguns casos disso ser igual a t elevado a algum expoente d, vezes f de x1, x2, xn. Bom, quando isso acontece, quando essa igualdade acontece, para todas as sequências de números x1, x2, xn e para todos os t's reais, a gente diz que a função f é uma função homogênea de grau d. d é o expoente que aparece aqui no t quando eu jogo o t para fora. Para entender melhor, vamos ver alguns exemplos de funções homogêneas. Então, por exemplo, a função f de x igual a x. Ela é uma função homogênea de grau 1. Por quê? Porque se eu pego x e t reais, então f de tx é igual a tx, que é igual a t f de x. Então, pela nossa definição, como isso vale para todos os t e x reais, f é uma função homogênea de grau 1. Outro exemplo, f de x igual a x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado, então f de tx vai ser igual a t ao quadrado x ao quadrado, que é t ao quadrado f de x. Então, x ao quadrado é uma função homogênea de grau 2. Um exemplo um pouquinho mais complicado. F de x igual a 1 sobre x. F de x igual a 1 sobre x. Bom, se eu pego t e x reais, então f de tx é igual a 1 sobre tx. Esse 1 sobre t é o mesmo que t elevado a menos 1, e 1 sobre x é o f de x. Então, 1 sobre x é uma função homogênea de grau menos 1. E é claro que aqui eu dei exemplos com uma variável, mas a gente pode ter algo um pouquinho mais complicado. Por exemplo, se eu pegar uma função com duas variáveis, f de x1 e x2, considerar ela como sendo x1, x2 mais x1 ao quadrado. Isso é uma função homogênea de grau 2. Por quê?
porque se eu pego t real, então f de tx1, tx2 é igual a tx1, tx2 mais tx1 ao quadrado. Aqui o t aparece duas vezes, aqui o t aparece duas vezes, então eu posso botar o t ao quadrado em evidência, eu fico com x1, x2 mais x1 ao quadrado. E isso aqui é t ao quadrado vezes o f de x1, x2. E por isso, essa função aqui é uma função homogênea de grau 2. Funções homogêneas, por que eu estou falando isso aqui? Funções homogêneas aparecem muito em problemas de desigualdades. Vamos voltar para o teorema das médias para a gente dar uma olhada nisso. Olha só, então aqui a gente tem o teorema da desigualdade das médias, MAMG, e a gente observa que em ambos os lados da desigualdade a gente tem funções que dependem de n variáveis, A1, A2, A n, e essas funções são homogêneas, elas são homogêneas de grau 1. Se eu multiplicar cada um dos a's por uma constante t, então a média aritmética é multiplicada por t também, e a mesma coisa acontece com a média geométrica, que é a enésima raiz do produto de n fatores, cada um deles vai ter um t, então vai ser a enésima raiz de t na n, e a potência e a raiz vão cortar, a gente vai ter um t saltando para fora quando multiplicar todas as variáveis por t. E por que é importante observar isso? Bom, porque, em geral, quando a gente for aplicar teoremas, quando a gente for aplicar desigualdades conhecidas que são homogêneas, é importante que a gente tenha em mente que o resultado que a gente vai obter é uma desigualdade homogênea. Ah, claro, eu falei de funções homogêneas, então a gente sabe que é uma função homogênea. Agora, a gente disse que uma desigualdade homogênea, então, se a gente tem uma desigualdade dessa forma, uma expressão A maior ou igual a alguma outra expressão B, as expressões elas dependem de algumas variáveis, então vai ser algo da forma A, vai depender de x1, xn, maior ou igual a B, que vai depender de x1, xn. E a gente diz que essa desigualdade é homogênea se tanto a função A quanto a função B forem homogêneas e se elas forem homogêneas do mesmo grau. E quando isso acontece, a gente observa que se a gente multiplicar cada uma das variáveis por uma variável t, salta para fora t elevado a uma mesma potência nos dois lados e a desigualdade continua sendo verdadeira. Então, esses teoremas que a gente utiliza para resolver problemas de desigualdades, eles geralmente, quase todos, são teoremas que nos dão uma desigualdade homogênea. E por isso é importante ter em mente que quando a gente for aplicar esses teoremas, o que a gente vai ter vai ser uma desigualdade homogênea. Então, quando a gente quer resolver um problema, vamos voltar para o problema que a gente tem para a gente dar uma olhada nisso. Quando a gente quer resolver um problema como esse aqui, por exemplo, é importante que a gente saiba que, bom, não vai ser suficiente simplesmente aplicar a desigualdade das médias, porque ela vai nos dar uma desigualdade homogênea, e essa desigualdade que a gente quer demonstrar, ela não é homogênea. O lado esquerdo é uma função homogênea, mas de grau 0, e o lado direito é uma função homogênea de grau 1. Então, um truque que a gente costuma fazer para resolver esse tipo de problema, até para ficar mais simples de observar como aplicar as desigualdades que a gente já conhece, é primeiro fazer algo que a gente chama de homogeneização. Esses problemas, em geral, quando eles nos dão uma desigualdade não homogênea, eles nos dão algum outro tipo de condição. Por exemplo, nesse caso, a gente tem que o produto A, B e C é menor ou igual a 1, e a gente pode utilizar isso para conseguir uma desigualdade homogênea, e aí a gente pode aplicar os teoremas que a gente conhece. Como a gente faria nesse caso, por exemplo? Bom, a gente sabe que o lado esquerdo é uma função homogênea de grau 0 e o lado direito é uma função homogênea de grau 1. Então, o que a gente pode fazer aqui, algumas maneiras de fazer isso, a gente pode, por exemplo, multiplicar o lado esquerdo por ABC. Vamos ver como é que fica. Se a gente multiplica o lado esquerdo por ABC, bom, a gente tem que ABC é menor ou igual a 1. Então, a gente vai obter que o lado esquerdo da desigualdade vai ser maior ou igual ao lado esquerdo multiplicado por ABC. Aliás, perdão. Se a gente multiplicar por ABC, a gente vai obter aqui algo de grau 3, uma função homogênea de grau 3, mas a gente não quer isso, porque o lado direito tem grau 1. Então, o que a gente faz é multiplicar pela raiz cúbica de ABC. Aí sim vai dar certo. Como ABC é menor ou igual a 1, a raiz cúbica de ABC também é menor ou igual a 1. Então, o que a gente obtém aqui, o lado esquerdo é maior ou igual a o lado esquerdo multiplicado pela raiz cúbica de ABC. E para simplificar, eu vou escrever assim, raiz cúbica de A ao cubo sobre raiz cúbica de B ao cubo
vezes a raiz cúbica de ABC. E análogo para os outros termos. Mais raiz cúbica de C ao cubo sobre raiz cúbica de A ao cubo vezes raiz cúbica de ABC. Bom, isso aqui, vamos dar uma simplificada, isso aqui é a mesma coisa aqui. Esse A ao cubo junta com esse A aqui, esse B corta com esse B ao cubo e fica um C. Então, isso aqui é a raiz cúbica de A na quarta C sobre raiz cúbica de B ao quadrado. Isso aqui é raiz cúbica de B na quarta A sobre raiz cúbica de C ao quadrado. E isso aqui é a raiz cúbica de C na quarta B sobre a raiz cúbica de A ao quadrado. Então, a gente quer demonstrar, é suficiente demonstrar que essa expressão aqui é maior ou igual a A mais B mais C, porque a gente conclui que o lado esquerdo da desigualdade é maior ou igual a A mais B mais C. E então, vamos fazer isso. Agora a gente consegue aplicar a desigualdade das médias e vai funcionar. Por quê? Porque tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da desigualdade, aliás, o lado novo, o lado esquerdo que a gente obteve aqui, são funções homogêneas de grau 1 em A, B e C. Como é que a gente faz isso? Bom, o objetivo aqui é aplicar a desigualdade das médias para se livrar das frações, ou seja, para a gente se livrar dos denominadores. Observem que no segundo termo a gente tem a raiz cúbica de B na quarta e no denominador a gente tem a raiz cúbica de C ao quadrado e no primeiro termo a gente tem a raiz cúbica de C em cima e a raiz cúbica de B ao quadrado embaixo. Então, o que a gente pode fazer é aplicar MAMG para o primeiro termo. A gente vai aplicar MAMG com 3 variáveis, mas 2 delas vão ser iguais ao primeiro termo. Então, a gente aplica MAMG para esse cara, para ele, novamente, e para o segundo termo da soma, que é raiz cúbica de B na quarta C, aliás, A, sobre raiz cúbica de C ao quadrado. Então, aplicando o MAMG para esses 3 termos, o que a gente obtém? Bom, a soma deles, vamos chamar de S, ela vai ser maior ou igual a 3 vezes a raiz cúbica do produto. Agora, quando fizer o produto, o que vai ficar com A? Eu tenho A na quarta aqui e A aqui. Então, vai ficar raiz cúbica, né, de A na 9. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho C, aqui eu tenho C ao quadrado, então vai cancelar. Aqui eu tenho B ao quadrado, aqui eu tenho B ao quadrado e aqui eu tenho B na quarta, então também vai cancelar. E o que eu vou obter é a raiz cúbica da raiz cúbica de A na 9, que é igual a, aliás, 3 vezes isso, que é igual a 3 vezes A. Então, se a gente aplica a desigualdade análoga para os outros termos, ou seja, a gente fez com o primeiro termo aparecendo 2 vezes, o segundo termo aparecendo uma vez, a gente pode fazer para o segundo termo aparecendo 2 vezes e o terceiro aparecendo uma vez, e também para o terceiro aparecendo 2 vezes e para o primeiro aparecendo uma vez. Se a gente faz essa mesma desigualdade análoga para esses 3 casos e soma eles, o que a gente obtém é que a soma desses caras, e cada um desses termos vai aparecer 3 vezes na soma. Por exemplo, o segundo termo ele apareceu uma vez aqui, ele vai aparecer 2 vezes na próxima e nenhuma na terceira, que vai ser só com o terceiro e com o primeiro termo. Então, o que a gente vai ter vai ser 3 vezes aquela soma que a gente tem lá, raiz cúbica de A na quarta C sobre raiz cúbica de B ao quadrado, mais raiz cúbica de B na quarta A sobre raiz cúbica de C ao quadrado, mais raiz cúbica de C na quarta B sobre raiz cúbica de A ao quadrado. Então, a gente vai concluir que 3 vezes essa soma é maior ou igual a... Quando a gente fizer com o primeiro termo aparecendo 2 vezes e o segundo termo aparecendo uma vez, a gente já observou que a gente vai concluir que essa soma desses 3 caras vai ser maior ou igual a 3 vezes A. Quando a gente fizer com o segundo termo aparecendo 2 vezes e o terceiro aparecendo uma vez, a gente vai concluir que vai ser maior ou igual a 3 vezes B.
E quando a gente fizer com o terceiro termo aparecendo 2 vezes e o primeiro termo aparecendo 1 vez, a gente vai concluir que é maior ou igual a 3 vezes C. E então, essa soma, 3 vezes essa soma aqui é maior ou igual a 3 vezes A mais B mais C. A gente cancela o 3 aqui. Então, essa soma aqui, que é essa soma aqui, ela é maior ou igual a A mais B mais C. E, portanto, a gente conclui que o lado esquerdo da desigualdade, esse lado esquerdo aqui, é maior ou igual a A mais B mais C. Isso resolve o problema.